Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ecologia. E o assunto dessa aula será a poluição, tá? Poluição a gente já viu, né, no vídeo anterior que veio a causar, né, um dos grandes problemas ambientais atuais, que é o aquecimento global. Nesse caso aqui, a gente vai estudar outros tipos de poluição. Depois a gente retorna para a poluição do ar. Mas, por enquanto, pessoal, eu queria que vocês soubessem que existem poluições diferenciadas. Por exemplo, poluição sonora é um tipo de poluição que incomoda bastante a gente. A gente sabe que se a gente está tentando estudar, por exemplo, vocês estão tentando me ouvir aí, só que o irmãozinho de vocês está do lado, botou um som, botou um rock and roll, botou um funk, ou a mãe ligou a televisão e aí a novela começou a rolar. Enfim, tem barulho na volta, vocês não conseguem se concentrar no estudo, né? Então, a poluição sonora, ela existe e ela é um tipo de poluição que pode causar, por exemplo, o estresse nas pessoas. Mas isso não é tudo, pessoal, porque a poluição sonora ela pode causar diversos outros problemas, né? Não só para seres humanos, mas também para outros animais. Aves, por exemplo, são animais que elas têm um metabolismo muito mais acelerado que o nosso. O coraçãozinho deles bate muito mais rápido do que um coraçãozinho humano. Então, é muito comum que quando um ambiente começa a se transformar em um ambiente urbano, né, as aves deixem esse ambiente e procurem um local mais calmo para ficar. Poucas aves são resistentes ao barulho e à poluição também, né, que os homens causam. Então, acabam sobrando na cidade, geralmente, as mesmas espécies, né? Pomba, todo mundo conhece, tem no mundo inteiro, é uma praga, porque realmente ela consegue sobreviver, né, e aguentar esse barulho sem se estressar tanto, né? Mas é interessante que, voltando à questão humana, né, que as pessoas, né, que trabalham, por exemplo, os DJs que trabalham com o volume muito alto, né, nas caixas de som o tempo inteiro, eles acabam sendo propensos a desenvolver a surdez, né? Porque muito barulho o tempo inteiro, em volume e uma frequência muito alta, podem danificar o tímpano e as estruturas internas da orelha. Então, poluição sonora é um problema, tá? É um dos males, né, da sociedade atual. Bom, poluição sonora, basicamente isso, pessoal. E outro tipo de poluição que existe é a poluição térmica. A poluição térmica geralmente é utilizado para ambientes aquáticos, tá? É quando a temperatura de um ambiente ou de ambientes aquáticos ela é alterada, geralmente quando a gente diz que essa temperatura aumentou. Então, o que acontece? Pessoal, dentro da água, tá? Pode ser um lago, um rio, até mesmo um mar. Se o ambiente é aquático, ele tem oxigênio dissolvido, tá? O que acontece? No meio das moléculas de água ali, tu tem molécula de oxigênio, molécula de gás carbônico, tu tem vários gases que estão ali dissolvidos. Conforme aumenta-se a temperatura da água, a gente aumenta a energia cinética dessas moléculas, elas acabam ficando mais agitadas. E a tendência é que os gases que estão presos dentre as moléculas de água, eles acabem se desprendendo, né, graças a esse ganho de temperatura, né, esse aumento de velocidade, e eles acabam indo em direção à atmosfera. Então, a tendência é que o ambiente aquático acaba ficando pobre em oxigênio dissolvido. Isso acaba matando os bichinhos que precisam desse oxigênio dentro da água. Acaba matando os peixes, acaba matando os moluscos, os crustáceos, né, o zooplâncton. Qualquer ser vivo que precise desse oxigênio dentro da água acaba falecendo em função, né, da carência desse gás na água. Então, assim, como é que eu posso deixar a água de um lago, de um rio mais quente? Geralmente, a poluição térmica ela está associada ao resfriamento de reatores de usinas, tá, elétricas. Então, vamos lá, resfriamento de reatores. Os reatores são fundamentais, né, para gerar energia elétrica. Então, por exemplo, se tu tens uma termoelétrica, né, o reator dela tende a ficar superaquecido. Para que as peças do reator não venham a fundir, né, e a estragar todo o equipamento, geralmente essa usina ela fica instalada próximo a um rio, próximo a um lago, e aí se desvia o curso desse rio para um pouco da água, pelo menos, né, para ficar resfriando o reator.
Depois a água ela volta para o leito aquático, porém ela volta quente, né? Ela pega aquele calor que estava no reator e volta para o ambiente natural mais aquecida. Então esse aquecimento aí gera perda de oxigênio no ambiente aquático e morte da vida aeróbica. Certo, pessoal? O próximo tipo de poluição, que vai ser a poluição atmosférica, a gente vai ver no próximo vídeo. Beijãozão e até!